Olá, meus caros amigos, tudo bem? Estamos de volta, tá certo? Professor Alex Magno, juntamente com você, tá certo? Que almeja a sua universidade, que está inteiramente disposto a ingressar numa boa universidade, tá certo? Sejam muito bem-vindos à plataforma do Colégio Tiradentes, tá? Eu, professor Alex, vou estar com você na resolução de algumas questões, vislumbrando aí, tá certo? O ingresso, tá certo? Seu em uma das universidades maravilhosas que nós temos, tá bom? Ok. Professor, beleza, então hoje nós vamos resolver exercícios? Exatamente. Esse é o nosso objetivo, trabalhar na resolução das questões, tá legal? Então, mais uma vez, sejam abraçados por todos nós, por toda a equipe, para que você se sinta muito bem e possa acompanhar direitinho as nossas resoluções, estudar conosco, tá certo? Dividir esse momento tão maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar, tá certo? Vamos treinar, vamos direcionar, muito foco, muita atenção, porque a partir de agora nós vamos começar a resolver exercício. Então vamos lá, me acompanhem na primeira questão, por gentileza. Vamos lá. Olha só, quando você tem, oh meu Deus do céu, olha, em nome de Jesus, olha, veja bem, quando você tem, tá certo? Primeira questãozinha, vai lá. Ele diz, turma, durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice perdeu 20% de peso. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma pizzaria, o que fez Alice ganhar 20% de peso. Após, ela visitou uma sobrinha que estava fazendo um rígido regime de emagrecimento. Acompanhando a sobrinha em seu regime, Alice também emagreceu, perdendo 20% de peso. Finalmente, visitou um sobrinho, dono de uma renomada confeitaria, visita que acarretou para Alice um ganho de peso de 25%. O peso final de Alice, após essas visitas a esses 4 familiares, com relação ao peso imediatamente anterior ao início das sequências das visitas, ficou... Pois bem, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas é uma questão que requer um raciocínio específico para o assunto chamado de porcentagem, tá certo? Aumentos percentuais e descontos percentuais, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer, tá certo? Aquelas dicasinhas maravilhosas com relação a aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Veja que a questão está em 4 procedimentos, tá? Ela aumenta, diminui, e aí você tem que ter agilidade na hora da prova. Tá legal? Então, o nosso objetivo agora é trabalhar juntamente com esses aumentos e descontos sucessivos. Então, presta atenção, fica ligado desde já, porque olha só como é que vai ser essa solução linda e maravilhosa. Vamos lá, me acompanhe. Olha só. Primeiro, a questão me diz que ela perdeu, na verdade, tá aqui, o que é que ela me diz? Que ela perdeu 20% de peso, tá? Então, ela perdeu 20% de peso. Ok. A seguir, tá certo? Ela passou alguns dias na casa de um tio, o que fez a Alice ganhar 20% de peso, tá certo? Após ela visitou uma sobrinha que estava fazendo o rígido regime, o que fez ela perder 25% de peso. Note, meu caro aluno, perceba, tá? Que nós estamos fazendo aqui, ó, organizando as informações, tá certo? Estamos colhendo as informações para que a gente possa traçar um plano de resolução. E aí, como última observação, ela tem um ganho de peso, tá? De quanto aí, no caso? De 25%. Ele diz, o peso final de Alice após essas visitas a 4 familiares com relação ao peso imediatamente anterior ao início, tá certo? Ao início dessa sequência de visitas. Então vamos lá. Primeira observação. Primeiro de tudo, Alice, ela perdeu 20%, certo? Ela
perdeu 20%. Isso aqui traduz-se na ideia, numa operação financeira, como se fosse o nosso desconto, tá? Como se fosse o nosso desconto. Em seguida, ela fez o quê? Ela ganhou 20% de peso. Então, segunda observação, aqui houve um ganho de quanto? Um ganho de 20% de peso, tá? Esse ganho traduz-se numa operação financeira como se fosse um aumento, tá? Em seguida, ela perdeu 20% de peso. Terceiro procedimento, ela perdeu 20% de peso. Esse perder é como se fosse, mais uma vez, uma operação de desconto, tá? E no final do processo, ela ganhou mais uma vez, certo? Ela ganhou 20% de peso, ok? Tudo bem. Aqui vai funcionar, tá certo? Como se fosse num procedimento financeiro um aumento. Então tá aí. Diante dessas 4 observações, nós vamos agora pensar da seguinte maneira. Vamos para cá. Então veja bem, primeiro ela perdeu 20%, depois ela ganhou 20%. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer através de um procedimento bem mais prático e mais rápido. Sempre, toda vida, o meu valor base, ele vai ser sempre 100%, tá? É o meu valor base, é o meu valor inicial, tá certo? O meu valor base, o valor inicial, sempre 100%. Acontece que, de acordo com a resolução, ela perdeu primeiramente 20% de peso. Como é que eu faço? Eu faço 100 menos 20. Ora, 100 menos 20. 100 menos 20, ou seja, 100% menos 20%, eu vou obter, na verdade, 80%, uma vez que ela perdeu 20%. Aí a segunda, ela, como segunda operação, claro, ela aumentou 20%. Então você volta para o seu valor base, que é 100%, e você vai aumentar os 20%. Ora, 100% mais 20%, 120%, tá? E como terceira observação, o que foi que aconteceu? Ela perdeu 25% de peso. Se ela perdeu 25%, eu devo entender que é 100% menos 25%. 100 menos 25%, 75%, tá? E por fim, ela, como última operação, tá? Ela teve um ganho de 25%. Teve um ganho de 25%. Então vai ficar valor base 100% mais 25%, que vai gerar o resultado 125%. É oportuno eu chamar a atenção dos senhores para o seguinte: quando você aumenta 20 e depois perde 20, isso jamais irá voltar para o valor anterior. Tá certo, pessoal? Então, cuidado com essas operações que, de certa forma, são imediatas. Eu não posso dizer que, pelo fato de eu ter perdido 20 e ter aumentado 20%, vai voltar para o mesmo valor. Jamais, tá? O resultado deve ser feito baseado nesses 4 procedimentos que nós acabamos de observar com você. Então vamos lá. Resolvendo as multiplicações, você vai pegar o 80% e vai multiplicar com 120%, tá? Em seguida, você vai multiplicar pelo 75%, ficando, portanto, 75%, vezes 125, que vai ficar 125%, tá? Bom, transformando em porcentagem,
O que seria 80%? É 80 sobre 100. Vezes, o que é o 120%? É 120 sobre 100. Vezes, o que é o 75%? Transformando em porcentagem, 75 sobre 100. Vezes 125. O que é o 125? 125 sobre 100. A fim de não multiplicar tudo isso, nós podemos efetuar um processo chamado de simplificação. Aqui eu vou simplificar quem com quem? Eu vou simplificar o 80 e o 100. Vou dividir todo mundo vou dividir todo mundo por 20, né? Vamos dividir todo mundo por 20. Ao dividir todo mundo por 20, o resultado, 80 dividido por 20, eu vou obter como resposta o valor 4, e 100 dividido por 20, eu vou obter como resposta o valor 5. Aqui da mesma forma, vou dividir o 120 e o 100, vou dividir por quanto? Dividir por 20, tá? Então vamos lá, dividindo por 20, eu vou obter na realidade, 120 por 20 eu vou obter o valor 6, e 100 dividido por 20 eu vou obter o valor 5. 75 e 100 eu também posso simplificar. Vou simplificá-los, tá? Por 25 cada elemento dessa fração. É possível fazer isso? Claro que sim, tá? Vezes, o que é o 75 dividido por 25 vai ficar 3, e 100 dividido por 25 fica 4. Vezes 125, eu vou dividir também por 25, vai ficar 5, e aqui vai ficar 4. Dividindo por 25. Conclusão da história, esse 5 de baixo com esse 5 de cima eu posso simplificar, esse 4 de cima com esse 4 de baixo eu também posso simplificar, então ficou o resultado 6 vezes 3, que vai dar exatamente 18, e embaixo vai ficar 5 vezes 4, que vai dar exatamente 20. 18 dividido por 20, você vai dividir por 2, você vai simplificar esta fração, vai ficar 9 sobre 10. E 9 sobre 10, se você observar bem a nossa resposta, 9 sobre 10 é a mesma coisa que 90%, tá certo? Então, 90% seria o procedimento, resultado final. Conclusão da história, 90% significa dizer que ao final das 4 operações teve uma pequena baixa de 10%. Conclusão da história, 10% menor, letra D, tá certo? Ok? Questãozinha bacana, questãozinha interessante, questão de porcentagem que cai muito no seu Enem, tá ok? Questão de número 2, ele diz, observe que em cada linha do quadro, a sequência de algarismos da coluna 2 foi formada a partir da sequência de algarismos da coluna 1, aplicando-se critérios diferentes para os algarismos ímpares e para os algarismos pares. Com base nos mesmos critérios, a sequência de algarismos, que substitui corretamente o ponto de interrogação da quarta linha e segunda coluna do quadro é. Professor, uma questão um tanto quanto interessante. Exatamente. Primeiro passo, eu vou usar os elementos da primeira coluna para que eu possa, tá certo? Inferir os elementos da segunda coluna, tá? Esse é o primeiro passo a ser observado. Segundo passo, a minha resposta vai ser baseada no último número da primeira coluna. É exatamente com relação ao último elemento da primeira coluna que eu vou montar o elemento que vai ocupar o lugar da interrogação. Então vamos pensar. Primeiro, o que é que eu noto em cada fator? Que começo com um ímpar, depois é um par. Terceiro ímpar,
depois um par. Um ímpar e um par. Tá? Bom, deve existir, professor, um critério para o número ímpar, não deve? Com toda certeza. Vamos observar qual é o critério para os ímpares e vamos observar qual é o critério para os pares. Professor, não consigo enxergar qual seria esse critério. Pois eu vou mostrar para você agora. Note, veja que primeiramente como ímpar, tá certo? No primeiro número, você tem o número 1, depois você tem o número 9 e depois você tem o número 5, como números ímpares, tá? Quando você passa para a segunda coluna, você observa que os números ficam agora assim, 1, depois 5, depois 9. É como se eu tivesse pegado em particular, o número 9 e o número 5 e tivesse trocado os dois de posição, porque no eu não mexi, tá certo? Aí você diz, bom, professor, mas foi feito simplesmente pela troca desses dois ou teria algo a mais? Claro que teria algo a mais. Veja que para eu passar desse passo para cá, eu tenho que ter um critério, tá certo? E qual é o critério, professor, a ser analisado? Eu notei que os ímpares estão sendo colocados de forma crescente, tá certo? De forma crescente, porque era 1, 9, 5, tá certo? Esses números estavam, de certa forma, desorganizados, da maneira que está aqui. Esses números estavam desorganizados e aí eles passaram, tá certo, a serem organizados, só que de forma crescente. Tanto é que ficou 1, qual é o próximo ímpar que aparece no primeiro elemento da coluna 1, que é maior do que 1, é o 5, e depois maior do que o 5 é o 9. Então, o critério dos ímpares é colocar de forma crescente. O critério dos pares é o seguinte: com relação aos pares, eu devo notar que na primeira linha, primeira coluna, os números ímpares são os seguintes: 8, depois vem quem? O 6 e depois vem quem? O 4. Quando eu passo para a segunda coluna, eu observo 6, depois observo 4 e por fim observo 2. O que foi que aconteceu dos pares para que eu pudesse ter essa nova disposição numérica? Tá? É como se eu tivesse pegado 8 e diminuído 2 unidades. É como se eu tivesse pegado 6 e diminuído 2 unidades. É como se eu tivesse pegado 4 e diminuído também 2 unidades. Então, o critério com relação aos pares é diminuir, tá? Duas o quê? 2 unidades. Diminuir 2 unidades. Esse é o critério dos pares, tá certo? Bom, então, de acordo com a análise feita, de acordo com o critério observado, eu vou pegar o último número, tá certo? Que está na coluna 1, que seria o 3, 6, 9, 2, 14, e vou construir a nossa resposta utilizando os critérios que foram observados. Por exemplo, eu tenho que começar com o ímpar, então eu tenho que começar com o número 1, porque os números ímpares são colocados de forma crescente. Depois do 1, o próximo algarismo vai ser o 3, e depois do 3, como ímpar, o próximo algarismo vai ser quem? Vai ser o 9. Detalhe a ser observado, aqui eu não coloquei ainda os números pares, tá? Bom, tá aí os números ímpares sendo colocados de forma crescente. Agora vamos observar os pares. O primeiro par a ser analisado é o 6. O 6, como é o critério dos pares? É diminuir 2 unidades.
Então, se eu pego o número 6 e diminuo 2 unidades, tá? Se eu pego esse número 6 e diminuo 2 unidades, eu vou ficar com quem? Com o 4. Então, está aqui o 4. Bom, qual é o número, tá certo? Que é o próximo par? É o 2. Então, eu vou diminuir 2 unidades, eu vou obter o valor o quê? 0. E o último par quem é? É o 4. Então, o que é que eu vou fazer com o 4? Diminuir 2 unidades. Vai ficar quanto? 2. Conclusão da história, o número que preenche essa interrogação, utilizando os critérios mencionados na questão, é 14,3092, opção correta, letra A, tá certo? Opção correta, letra A, ok? Passando um pouquinho mais à frente, próxima questão bem interessante, uma questão de aritmética básica, porém bem interpretativa. Ele diz assim: uma dona de casa programou uma recepção no aniversário de seu marido e solicitou a um buffet que fizesse 7 salgadinhos de um certo tipo para cada convidado. O dia da recepção, ao receber os salgadinhos, notou que havia 2 a mais do que o encomendado. Por outro lado, compareceram à recepção 3 convidados a mais do que o esperado. A dona de casa resolveu o imprevisto, distribuindo exatamente 6 salgadinhos para cada convidado presente. Com base nessas informações, assinale a opção que contém o número de salgadinhos preparados pelo buffet. Bom, então vamos lá. Primeiro, quem são as variáveis que nós devemos observar? Primeiro é o número de salgados, que eu vou chamar de quê? De X. E depois o número de convidados, que eu vou chamar de quê? De Y, tá? Então, observe bem, quando você for resolver uma questão de prova, tá certo? Modelo Enem, primeiro passo, pessoal, anotar os dados. Primeiro passo é anotar os dados, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai anotar, certo? Os dados. Anotar os dados. Como é que eu vou fazer uma prova de matemática sem que eu anote nenhum dado, tá certo? Seria bem, digamos assim, seria bem, de certa forma, seria muito ousado você querer resolver uma questão sem anotar os dados. Anotar os dados é fundamental. Segundo, tá certo? Você deve observar, além de anotar os dados, fazer uma segunda leitura, tá certo? Que eu vou escrever aqui para você uma breve leitura da questão, tá certo? Uma breve leitura. E terceiro momento, você deve traçar um plano, certo? De resolução. Então, se você seguir essa ideia, fica muito mais fácil de você pensar nas questões do Enem, tá certo? Traçar um plano de resolução, ok? Por exemplo, eu percebi que aqui eu tenho X convidados, desculpa, eu tenho X salgados e que eu tenho Y convidados, ou seja, o que é que você observou aqui? Que salgados e convidados, na verdade, são as duas variáveis que eu tenho no problema. São as duas variáveis de quem? Do problema, certo? Então, na verdade, tá? Número de salgados e convidados são as variáveis presentes. Ok, professor. Agora, diante das observações feitas, que o número de salgados vai, por exemplo, ser representado pela letra X e que o número de convidados vai ser representado pela letra Y, tá certo? Então, vamos agora anotar os dados, ok? Vamos agora fazer uma breve leitura para que você possa entender legal toda a ideia. Uma dona de casa programou uma recepção no aniversário de seu marido e solicitou a um buffet que fizesse, primeira ação que o candidato deve ter, fizesse 7 salgadinhos de um certo tipo
para cada convidado. Dá certo? Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Certo? A ideia é a seguinte. São 7 salgadinhos para cada convidado. Então vamos para cá, certo? Vamos fazer aqui numa segunda ideia. São 7 salgadinhos para cada convidado. Se Y é o número de convidados, então posso dizer que Y vai corresponder a quem? A 7x. Tá certo? Ok? Não, inverso, tá? Bom, o que é que eu posso dizer? Se Y representa o número de convidados, então eu vou começar assim. O número de salgados, que eu vou chamar de x, tá certo? Já foi dito lá na outra parte, que o número x é 7 vezes quem vezes y. Ou seja, para y igual a 1, se y é igual a 1, significa que eu tenho um convidado. Então vai ficar que o meu x vai ser 7 vezes 1, que é igual a quem? Que é igual a 7. Se eu tenho que o y é exatamente igual a 2, então vai ficar que o y é igual a 2 vezes 7. 2 vezes 7, resposta 14. Bom, raciocinando de um modo geral, eu posso tranquilamente dizer que o meu y corresponde a quem? O meu x corresponde a 7y. Tá? Bom, continuando, montei a primeira equação, tá? Essa é a nossa primeira equação. Tudo bem. Agora vamos montar a nossa segunda equação. Por outro lado, compareceram à recepção 3 convidados a mais. 3 convidados a mais. A dona de casa resolveu o imprevisto distribuindo exatamente 6 salgadinhos para cada convidado presente. Tá? Com base nessas informações, assinando a opção que contém o número de salgadinhos preparados pelo buffet. Olha, são 6 salgadinhos para cada convidado. Só que tem um detalhe. Quantos convidados vieram a mais? 3 convidados a mais. Correto? Ok? E aí ela resolveu da seguinte forma. Ao invés dela dividir 7, tá certo? Como ela estava fazendo, o que foi que aconteceu? Ela diminuiu o número de salgados para que possa dar certo para todas as pessoas presentes, tá? Por outro lado, compareceram à recepção 3 convidados a mais. E os salgadinhos tinham 2 a mais, correto? Do que o encomendado. Então vamos lá, vamos pensar. Bom, se você tem segundo momento, se você tem, tá? Que eu tinha 2 salgados a mais, salgados é x, então vai ficar x mais quanto? Mais 2. E então agora, na verdade, eu vou ter o número de salgados como sendo quem? X mais 2, tá? E o número de convidados agora vai ser o quê? Y mais 3. Certo? Y mais 3. Tá, e daí, professor, o que é que eu faço agora? Agora você vai montar a equaçãozinha de número 2. O que é que você vai dizer? Você vai dizer, por exemplo, que o número de salgados, ou seja, x mais 2, foi distribuído da seguinte forma. Que forma? Foram 6 salgadinhos para cada convidado, ou seja, y mais quem? Mais 3. Conclusão da história. Ficaria x mais 2 igual a 6 vezes y mais 18. Tá certo? Ok? Então veja bem, ó, o que é que nós vamos fazer? Observe bem. Bom, eu vou observar que esse meu x ele é igual a 7y. Então eu vou substituir. Veja, onde tem x eu vou colocar o quê?
7y. Substituindo, vai ficar 7y mais 2. Isso é igual a 6y mais 18. Conclusão da história. Esse 7y vem para cá com o sinal negativo. Então, vai ficar 7y menos 6y. Isso é igual a 18 menos 2. 7y menos 6y é igual a y. 18 menos 2 dá igual a 16. Então, eu quero saber qual é a nossa resposta. A nossa resposta, ela vai ser o quê? A resposta vai ser o número x, que é o número de salgados, sendo que o x vai ser encontrado como sendo 7 vezes 16. Logo, o meu x vai dar 112. Agora, cuidado. Eu não tenho apenas 112 salgadinhos, eu tenho 112 mais os 2 que vieram a mais. Conclusão da história, eu vou ter x igual a 114, opção correta, se você observar, letra, mais uma vez, letra B de bola, 114. Tá certo? Ok? Então, pessoal, a gente agradece, tá certo? Espero ter ajudado mais uma vez. A intenção era essa. E fique ligado nessas operações básicas, tá? O Enem está aí, tá certo? Corra atrás do seu foco, do seu objetivo e até o nosso próximo encontro. Um abraço e bons estudos. Valeu!